Boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos destacar o ciclo do ouro. Período esse situado no contexto brasileiro, no contexto do Brasil colônia. Nós vamos destacar o final do século XVII e o início do século XVIII. Antes de mais nada, é importante que vocês percebam, quando nós falamos ali no final do século XVII, nós vamos destacar a crise na economia açucareira. Nós já vimos trabalhado na aula anterior que, por volta de 1655, os holandeses que financiavam a produção do açúcar aqui no Brasil, os holandeses, ao serem expulsos da colônia, os holandeses acabaram levando todo o know-how, todo o conhecimento para suas ilhas, situadas nas Antilhas. E a partir desse momento, os holandeses viraram concorrentes do açúcar brasileiro. Então, finalzinho do século XVII, nós vamos destacar a crise na economia açucareira. A partir daquele momento, surgiu a necessidade de o governo português buscar uma outra atividade lucrativa. Sem deixar, logicamente, de destacar para vocês aquela visão do chamado sistema colonial. Vocês não podem se esquecer que o Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. Cabia então ao Brasil, enquanto uma colônia de exploração, fornecer recursos que gerassem o enriquecimento do Estado português. Essa é a lógica do sistema colonial. Destacando também nesse contexto do sistema colonial a existência do pacto colonial. O pacto nada mais era do que o quê? O monopólio do comércio da colônia pelo governo português. É o chamado exclusivismo metropolitano. Perfeito, pessoal? O Brasil era, portanto, uma colônia de exploração. Bom, em função desta crise econômica, finalzinho do século XVII, vai ter início aqui no Brasil, aqui na colônia, uma vez que o governo português vai buscar uma nova fonte de lucro, tem-se início, então, no século XVII, esse movimento de busca por metais preciosos, como também caça ao índio. Esse movimento nós vamos chamar de movimento bandeirante. Ok, pessoal? Por que isso é importante, pessoal? As bandeiras eram expedições particulares. Qual era o objetivo desses movimentos em direção ao interior do Brasil, em direção ao interior da colônia? Os bandeirantes primeiro buscavam metais, que eram chamadas bandeiras de prospecção, busca por metais preciosos, como também uma busca por indígenas, que nós vamos chamá-las aí de bandeiras de apresamento. Por que bandeiras de apresamento? Caça ao índio, essencialmente São Vicente, que foi a primeira vila fundada aqui no Brasil. São Vicente vivia praticamente da agricultura. Então, os bandeirantes buscavam os índios para utilizá-los como escravos na lavoura paulista. Perfeito? Então, esses foram os dois tipos de bandeiras. As bandeiras de prospecção, busca por metais preciosos, e as bandeiras de apresamento, caça ao índio. Esses grupos armados percorriam o interior do Brasil em busca de riqueza. De onde saíram as primeiras bandeiras? Saíram lá do litoral paulista, saíram de São Vicente. Então ali já destaquei para vocês esses tipos de bandeiras, Essas expedições exploradoras, inicialmente buscavam índios, que seriam utilizados na lavoura paulista. Vamos destacar o sertanismo de contrato, que buscavam destruir quilombos ou outros serviços do interior, e aquelas mais importantes que foram as bandeiras de prospecção, busca de metais preciosos. Qual foi a importância do movimento bandeirante ou das bandeiras? Primeiro, houve um alargamento informal das fronteiras do nosso território, ataque e destruição de missões no sul, dando origem à reserva de gado. Quando nós falamos ali, pessoal, em missões, eram aldeias ou reduções, onde os jesuítas catequizavam o elemento indígena.
Houve um momento que houve até confrontos entre os bandeirantes paulistas e os jesuítas. Tá? Isso em função de quê? A Igreja Católica, ela protegia os indígenas. A Igreja Católica não aceitava muito a escravização do elemento indígena, mas ao mesmo tempo a Igreja também utilizava dessa mão de obra. Nós vamos destacar, dentro desse contexto do movimento bandeirante, nós vamos destacar a descoberta de ouro nos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Esse é um tema até importante. Por quê? Quando nós falamos nessa busca por metais preciosos, esse era um dos grandes desejos dos europeus quando realizaram a expansão marítima. Não se esqueçam que, de acordo com as práticas do mercantilismo, uma quantidade enorme de metais preciosos por parte do Estado, né, geraria o seu fortalecimento econômico, chamado metalismo. E outro ponto importante, os espanhóis, quando aqui chegaram no século XV, os espanhóis já entraram em contato com incas, astecas e maias que já dominavam a prática da fundição de metais. Os portugueses, quando aqui chegaram em 1500, né, no território que posteriormente passou a chamar-se Brasil, vocês já sabem que eles não entraram em contato imediato com metais preciosos. Somente no finalzinho do século XVII, século XVIII, que houve a descoberta do ouro aqui, na região das Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, a chamada área mineradora. Perfeito, pessoal? Bom, pensando no princípio de que o Brasil era uma colônia de exploração e que, portanto, ao ser explorado economicamente, deveria gerar lucros para a coroa portuguesa, ou para o governo português. Então, pensando nisso, uma primeira determinação do governo português vai ser criar aqui a chamada Intendência das Minas, em 1702. Esse órgão foi criado pelo governo português para administrar a região das Minas. Aí nós já começamos a perceber quais eram as intenções do governo português. Era aumentar a exploração econômica sobre a colônia, principalmente sobre a região das Minas. Observem que criação da Intendência das Minas para controlar, administrar, fiscalizar a produção aurífera, cobrança de impostos. Nós já podemos destacar aí o primeiro imposto a ser cobrado, que será o quinto. Como funcionava o quinto? De toda a produção, quando o ouro em pó era levado para as casas de fundição, que foram criadas em 1720, dali o ouro era derretido e quintado, ou seja, um quinto dessa produção era destinado ao rei de Portugal. Então, um quinto, né, 20% de toda a produção. Por exemplo, o minerador produziu 100 quilos de ouro. Então, 20 quilos iriam para o rei de Portugal. Então, o quinto foi o primeiro dos impostos a ser cobrados aqui, né, na área ou na região mineradora. Outro imposto, a captação, foi criado em 1735. Era imposto, né, sobre o número de escravos. Chegou-se o momento, quando houve uma diminuição da produção do ouro aqui nas Minas Gerais, lá no século XVIII, o governo português vai instituir, né, a derrama, essa cobrança de impostos atrasados, que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, quando nós entrarmos lá na Inconfidência Mineira. Outro aspecto importante. Em 1703, o governo português havia assinado um acordo, um tratado comercial com a Inglaterra. Olha, 1703, século XVIII. Portanto, a Inglaterra no século XVIII já havia realizado a Revolução Industrial. Então, o principal produto de exportação, vamos assim dizer, da Inglaterra, eram os tecidos. Então, esse acordo assinado em 1703, ou esse tratado comercial, chamado Tratado de Methuen, o que é que ele determinava? Determinava o seguinte: Portugal venderia vinhos para a Inglaterra, que em troca venderia tecidos para Portugal. Foi o chamado Acordo de Panos e Vinhos. Mas observe uma coisa interessante, né?
A Inglaterra já era uma potência econômica no século XVIII, né? Ela já havia feito a Revolução Industrial. Então é evidente que esse tratado comercial ele vai ser muito mais favorável à Inglaterra do que a Portugal. Afinal de contas, o governo português acabou comprando mais tecidos do que vendendo vinhos para a Inglaterra. É o que nós vamos chamar aí de balança comercial desfavorável, né? Portugal acabou importando mais e exportando menos. Isso acabou gerando, aumentando ainda mais a crise na economia portuguesa. Então, grave bem o Tratado de Methuen. Tá? Ele acabou onerando, ele foi extremamente desvantajoso para o governo português. Ok? Mudanças do Brasil a partir da descoberta de ouro. Nós vamos citar o aumento populacional, o aumento do mercado interno, integração econômica, né? Afinal de contas, a região sudeste acabou tendo uma expansão econômica muito grande. A integração do sul através da pecuária e um deslocamento do eixo comercial. Até o século XVII, o principal eixo econômico do Brasil era o Nordeste, em função da produção da cana-de-açúcar. A partir do século XVIII, a região Sudeste. Mudança da capital para o Rio de Janeiro, em 1763, não esqueça que era Salvador. Aumento no processo de interiorização da colônia, intensificação do processo de urbanização, fazendo surgir novas vilas e cidades, como Vila Rica, hoje Ouro Preto, né, Mariana, Sabará, Diamantina. Surgimento de uma classe média urbana. Nós tivemos uma diferença em relação lá à sociedade pecuária, por exemplo, e à sociedade açucareira. Nós vamos destacar que a sociedade mineradora ela foi caracterizada por uma grande mobilidade social. O ouro, né, os recursos da mineração, geraram aqui essa grande mobilidade social. Ou seja, as pessoas mudavam a sua posição social, elas melhoravam, né, a sua posição social. Inclusive, houve casos aqui nas Minas Gerais de negros que chegaram a ter divisas, né? Chegaram a ter um certo poder econômico. Aumento do escravismo, não se esqueçam que o trabalho escravo é a base, né, dessa estrutura produtiva. Nós vamos destacar, no caso das Minas Gerais, nós vamos destacar o surgimento do Distrito Diamantino, essencialmente, né, com a produção ou a exploração de diamantes. Nós vamos destacar também como o objetivo do governo português era essencialmente aumentar a exploração sobre a colônia. O governo português vivia uma crise econômica, então era necessário então buscar soluções para a crise econômica. Nós vamos destacar aqui então a ascensão do ministro, o Marquês de Pombal, né, de 1750 a 1777. O Marquês de Pombal era ministro do rei Dom José I. O Marquês de Pombal, ele adotou algumas ideias do movimento iluminista, né, do século XVII e século XVIII. Por ele ter adotado alguns princípios do iluminismo, como, por exemplo, mudanças na economia, né, uma economia mais liberal, mas sem abrir mão do poder econômico, nós costumamos trabalhar com a ideia de que o Marquês de Pombal foi o representante do despotismo esclarecido em Portugal. Não se esqueça que os déspotas esclarecidos eram reis ou representantes dos reis europeus que adotaram alguns princípios do iluminismo sem abrir mão do poder político. Ok? Então o Marquês de Pombal, ele primou, né, a sua administração por uma tentativa de modernizar Portugal, diminuindo a influência inglesa no país, usou como estratégia aumentar a exploração sobre o Brasil, um aumento do controle administrativo e para aumentar ainda mais o monopólio sobre o comércio da colônia, sobre o comércio brasileiro, o Marquês de Pombal criou as companhias de comércio. Isso reforçou esse domínio ou esse monopólio do governo português sobre o comércio brasileiro.
Em função da diminuição da arrecadação de impostos, lá no finalzinho do século XVIII, o Marquês de Pombal criou a derrama, que seria a cobrança dos impostos atrasados devidos ao rei de Portugal. Será uma das causas, né, da Inconfidência Mineira. E a expulsão de jesuítas, né, de Portugal, destruição das missões jesuítas no Rio de Janeiro, porque trabalhava com a ideia da interferência dos jesuítas nos assuntos do Estado.